Que o Espírito de Deus nos acompanhe neste momento e todos os dias da nossa vida. Amém. Queremos meditar no texto de Isaías, capítulo 40, versículo 21 até o versículo 31, que diz o seguinte: Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e ao meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Texto muito interessante, muito importante, nós pensarmos nos nossos dias também, na nossa vida de uma forma especial, quando nós mesmos muitas e muitas vezes questionamos o nosso Deus. Queremos colocar nosso Deus às vezes dentro de uma caixinha, dentro de um caminho e dizer: Senhor, o Senhor vai por aqui. Em vez de ouvir a voz de Deus, nós é que queremos colocar Deus no caminho. E aí nós temos um texto que foi escrito por volta de 540 antes de Cristo. E o texto é dirigido aos israelitas no exílio babilônico. Quer dizer, eles estavam fora de sua nação, fora do seu terreno, e estavam servindo de escravo lá na Babilônia. Além das dificuldades de viver e de trabalhar forçadamente, de viver numa terra estranha, distante do seu lar, distante da sua terra natal, essas pessoas também estavam com a sua fé fragilizada. Sentiam-se abandonados por Deus e não viam perspectiva de mudar essa realidade em breve tempo. O povo então se mostrava incrédulo com relação à ação de Deus em favor deles. E isso fica muito evidente nos versículos 27 e 28, quando diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Como o povo estava exilado, que quer dizer que estavam de escravo em outro país, parecia que Deus os havia esquecido. Essa era a sensação
que eles estavam tendo com relação ao Senhor. Por isso eles falam que até mesmo o direito passa despercebido ao Deus, ao Deus de poder. Onde está o meu direito? E até talvez pensando no direito de povo escolhido de Deus, talvez queriam ter alguns privilégios e benefícios. No entanto, a resposta vem de Deus. Ele diz assim, com algumas perguntas: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quer dizer, vocês não ouviram isso? Deus é quem não se cansa. Deus não fica fatigado. Deus não cai de exausto. Isso dá a sensação para aquele povo de que eles estão pensando, isso já faz muito tempo que nós estamos de escravo. Nós estamos cansados, nós estamos exaustos dessa situação e Deus não nos socorre. Sei que é muito comum o ser humano achar que o seu sofrimento não terá fim, ou que está longo demais. O sofrimento, nós sabemos a data e hora em que começa. Sabemos no sentido de que começou agora, então nós sabemos. Dia 3 de fevereiro de 2024, às 7h44. Então começou um sofrimento nessa data, nessa hora. Mas nós nunca sabemos quanto tempo vai durar. Não tem como nós prever isso. É curto, é longo. Quando muitas vezes somos acometidos por uma doença, o doutor até diz 1 mês. Mas às vezes as coisas vão se complicando e isso perdura e a gente não sabe quando acaba. Os sofrimentos podem ser de todas as formas. Pelos pecados cometidos. Todo cristão, verdadeiro cristão, sente no peso do seu pecado no coração e na sua alma. E às vezes, por não querer confessá-lo diante do Senhor, ele sofre, ele carrega o peso, sua alma fica atribulada, seu coração fica aflito, e muitas vezes ele não busca quem deveria buscar. O sofrimento pode ser uma enfermidade que se abate. Não sabemos quando a enfermidade vai sarar ou se sarar. Quem sabe Deus está até usando aquela enfermidade para te levar deste mundo. Então nós não sabemos qual é o desejo de Deus nisso. Se é apenas te provar por um tempo e depois te libertar, ou quem sabe através desta enfermidade te levar para o céu. O sofrimento pode ser por uma escravidão imposta, que foi o caso aqui do povo de Israel. E oremos para que não chegue aqui uma escravidão. Nós não queremos escravidão. Ninguém gosta de ser escravo. Preferimos servir a Deus em liberdade. Gostamos de servir a Deus em liberdade. E gostamos da nossa liberdade. Pode ser até a escravidão de algum vício que nós temos. E hoje vai se ouvir muito no vício do celular, da tela, crianças já doentes, crianças que lutam contra os seus pais, quando o pai vai lá e ele tira o celular, e o pai, para não comprar briga, ele devolve o celular para a criança.
Então a escravidão não é simplesmente o ato de alguém pegar uma arma e te escravizar, ou te prender e escravizar. Mas cuidado para que você não esteja entrando numa escravidão por você mesmo, pela tela de um celular, por essa tecnologia que parece que o ser humano não consegue mais viver sem. Muitas vezes não se aceita nem isso ir para um sítio se não tem internet lá. Ora, o que nós temos de tão urgente que não podemos largar um pouquinho isto? Pode ser o sofrimento por causa de um relacionamento entre marido e esposa que não está bem. E esse sofrimento se perdura e não se trata como tem que tratar. E então nos cabe perguntar: qual é o seu sofrimento? O que faz o seu coração sofrer? O que faz a sua alma sofrer? Também já teve a mesma queixa do povo de Israel? Já disse também: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? O caminho encoberto é como se Deus não estivesse se importando contigo, como se o seu problema Deus não quer nem saber. Deixa de lado, coloca uma toalha sobre o problema e deixa ele escondido. Como se Deus não se importasse contigo. Talvez pensamos: Deus não sabe nada sobre minha vida. Deus não tem poder para resolver o meu problema, por isso Ele não quer saber de mim. Deus não quer saber de nada a meu respeito. O direito é que Deus lhe dê aquilo que prometeu. Como Deus faz muitas promessas na Escritura, então a gente às vezes se julga no direito de receber algo que Ele não quer nos dar naquele momento, que não é nosso de direito, porque Ele ainda não quer nos dar. E diante destas reclamações que Deus disse para aquele povo e diz para mim e para vocês hoje: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o início, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Deus está querendo levar aquele povo a olhar para as coisas da vida, para o fundamento da terra. O que segura essa terra aqui ainda? Onde está firmada a terra? Quem ainda a mantém? Se Deus quisesse eliminar ela por completo, Deus faria num piscar de olhos, e Ele não estaria sendo injusto. Por um acaso, eu não disse isso para vocês? Deus está perguntando, eu não falei isso para vocês desde o princípio? Porventura vocês não escutaram as minhas palavras desde a criação? Adão e Eva conheciam a Deus perfeitamente. Quando pecaram é que a distância de Deus ficou grande. E perdemos a imagem e semelhança de Deus, a santidade, a perfeição de Deus, isso nós perdemos. Mas isso foi passado de geração em geração, chegando até os nossos dias. Interessante que Deus chama a atenção para um detalhe muito importante. Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Pensemos, quando vocês forem embora, olhem para as estrelas. Deus sabe o nome de cada uma delas. Deus sabe a distância em que elas estão. Deus as colocou lá.
Deus sabe a distância exata entre a terra e o sol. Foi Deus quem colocou ele lá. Entre muitas características ou atributos de Deus, ele diz assim: é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Hoje a justiça está muito longe do nosso país. Muito longe. Porém, ai daquele que está no poder e se acha o soberano. Ai daquele que tem um pouco de poder em suas mãos e acha que faz e desfaz e nunca prestará contas a ninguém. Ele diz: Deus reduz a nada. Pode ser príncipe, pode ser rei, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser juiz. Deus reduz a nada. E diante de todas estas coisas, ele apresenta a solução e consolo, dizendo: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que traz um novo vigor para a nossa vida, em todas as situações, é esperar no Senhor. É esperar no Senhor. E hoje ainda se usa, além de esperar, se usa também esperançar, quer dizer, enquanto eu espero, eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Eu não vou cruzar os braços e falar: tá bom, eu vou esperar no Senhor. Mas eu vou continuar pregando o seu evangelho, sendo um servo nas suas mãos, levando o seu evangelho. Esperar no Senhor, porém nunca me afastar da sua palavra, do seu perdão, da Santa Ceia, nunca me afastar disso, porque é ali que Deus me fortalece, é ali que Deus te fortalece, é ali que Deus conduz a nossa vida. Quando nos sentimos fracos diante dos problemas, também podemos seguir firmes, esperando. Eu sei que nós cansamos, não vamos atirar pedra naquele povo, nós também cansamos. Muitas vezes questionamos a Deus, mas Ele diz: esperem no Senhor. Sofrimento começa, e quem põe um ponto final nesse sofrimento é Deus. Lá em 2 Coríntios 12, 9 está escrito: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Quer dizer, quando eu me sentir muito fraco, eu vou ficar feliz, porque eu sei que sobre mim, sobre nós, repousa o poder de Deus. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos dá um novo vigor, é Deus quem restaura as nossas forças. Louvado seja o seu nome, e que a nossa esperança esteja todos os dias no Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.